Então quer dizer que assim como eu, de vez em quando você gosta de uma polêmica, uma tretinha. Bom, hoje nós vamos definir o que é melhor, sobrevivência ou bushcraft. Vamos lá. Confira na descrição desse vídeo as ótimas marcas que apoiam o nosso projeto. Caluce, calçados com melhor custo-benefício em conforto e resistência. Desmodos, o primeiro torniquete projetado e fabricado no Brasil que está salvando vidas. Wolf Attack, roupas e equipamentos resistentes e funcionais para a sua aventura e para o dia a dia. Os melhores equipamentos em aço é na Steel Rock. Tenha prazer em se aventurar. Stonewater, garantindo água pura em qualquer lugar do mundo. JA Rio Militar, tudo em coletes e acessórios táticos. Facas HQ, encontre a lâmina perfeita para você. Chef Silks, o snack de carne que te dá proteína de sobra para ir além. Tendaro Brasil, garantindo conforto e praticidade para suas aventuras. Você está no canal Outdoors, eu sou o Nilo Moreira e hoje nós vamos entrar numa treta que tem já bastante tempo que o pessoal discute aí nos seus fóruns, nos seus grupos de WhatsApp, na roda de fogueira, e a sua missão de hoje é mandar esse vídeo em um dos seus grupos, seja grupo de sobrevivência, sobrevivencialismo, bushcraft, para que essa discussão, essa conversa se aflore ainda mais e a gente possa chegar numa conclusão algum dia. E aí, o que é melhor? Sobrevivência? Bushcraft. Praticar bushcraft ou estudar sobrevivência? Qual das duas é mais interessante? É disso que a gente vai falar hoje. Então já se inscreva no canal se você não está inscrito, chegou aqui por causa desse assunto. Tem muita coisa bacana aqui, sobrevivência, aventura e tudo mais. Já deixa o seu like aí para ajudar a gente e vamos conversar sobre esse assunto deveras polêmico. A primeira coisa que a gente precisa fazer antes de dizer o que é melhor é definir o que é cada um deles. Dificilmente a gente vai encontrar na literatura alguma definição muito específica sobre esses assuntos, mas definindo aqui de forma rústica aquilo que eu já peguei de entendimento aí nos meus cursos de sobrevivência, vivências de bushcraft e tudo mais, vamos definir que uma pessoa que está em situação de sobrevivência, ela quer ser resgatada e sair dali o mais rápido possível, com o menor esforço possível, de preferência ilesa. Já o praticante de bushcraft, ele vai deliberadamente para a natureza e gosta de estar ali, de praticar aquelas atividades dentro do bushcraft. E é difícil definir exatamente o que é bushcraft porque existem diversas formas diferentes da prática do bushcraft. Já a sobrevivência é uma coisa um pouco mais unificada, um pouco mais simples, porque o ser humano precisa de coisas objetivas para sobreviver. Já o bushcraft, existe o cara que vai simplesmente acampar, faz a sua fogueirinha ali e tudo mais, e algumas pessoas nem dizem, esse cara aí não é bushcraft não. Para ser bushcraft tem que fazer fogo com boldril. Para ser bushcraft tem que fazer carving. Bom, é difícil porque no meio bushcraft não tem uma definição muito específica sobre a prática, mas vamos resumir aqui que são práticas mateiras, que te reconectam com o passado, com aquilo que é mais primitivo ou mais tradicional, em contato com a natureza. Vamos colocar assim? Então vamos colocar assim. Mas e aí? Qual dos dois é melhor? Bom, para responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente precisa entender é em qual cenário. Se eu perguntar para você, o que é melhor? Um navio ou um carro? Você vai dizer, se for na terra é um carro, se for na água é um navio, né? Então existem diferenças de utilidade. Eu vou fazer o seguinte, vou tentar delimitar um assunto, um foco, um objetivo aqui para que a gente possa discutir o que é mais eficiente, o que é mais... o que é melhor dos dois, beleza? Eu sei que você muitas vezes vai dizer para mim que eu estou errado, não pode se delimitar assim, mas aí é o seguinte, o seu papel é colocar nos comentários tudo que você discorda de mim pra gente poder ir conversando sobre esse assunto, bater aquele papo interessante, porque a ideia aqui é na verdade bater aquela conversa de bar, senta com um amigo e começa a conversar ali, e aí, um carro a 120 por hora ou uma mulher correndo de, sei lá, entendeu? Tem essas conversas que não vão chegar muito em algum lugar, muito definido, mas dá pra gente bater esse papo. Vamos lá! Você concorda comigo que os dois estudam técnicas que são necessárias para a sobrevivência? Os dois, né? E os dois estudam técnicas, equipamentos, situações em que você fica relativamente confortável numa situação extrema, que é estar no meio ambiente, ali no mundo outdoor. Então, se a gente delimitasse que você precisa
para saber qual dos dois é melhor. É você utilizar as suas habilidades numa situação de sobrevivência. Eu sei que pode muitas vezes parecer que eu estou jogando a brasa mais pro lado da sardinha da sobrevivência. Mas no fundo, tudo que é treinado no bushcraft é muito legal no dia a dia e tudo mais, mas para colocar à prova se aquela técnica de bow drill, se aquela técnica de carving, se aquela técnica de nós, aquela técnica de raiz e tudo mais é eficiente, a gente tem que ter uma situação um pouco mais exigente. Então eu vou delimitar que nesta batalha entre os dois aqui, um dos dois praticantes se encontrou em uma situação de sobrevivência. Pode ser um pouco injusto, mas não tem outro jeito. A gente precisa colocar eles em algum cenário e eu acho que os dois estão bem preparados para esse cenário. E aí, na sua opinião, antes de eu falar a minha, qual dos dois é melhor? O cara que estuda bushcraft ou o cara que estuda sobrevivência? Ambos indivíduos em locais completamente diferentes caíram de aeronave e sobreviveram à queda deste avião. E ambos têm equipamentos ali, algumas coisas que o avião forneceu, kit de sobrevivência, que para quem não sabe, toda aeronave, tá? De acordo com a ANAC, precisa ter um kit de sobrevivência dentro dela. O kit é geralmente meio sem vergonha, então se você puder levar o seu, leve. Bom, e agora? Qual dos dois vai ter mais habilidades, vai ser melhor para essa situação? O cara da sobrevivência, que estuda sobrevivência, que faz cursos de sobrevivência, ou o cara do bushcraft, porque ele é mais primitivo, ele consegue recursos mais assim, difíceis, que requerem mais habilidade? Esse embate é um pouco complicado. Vamos lá para o cara da sobrevivência. O cara da sobrevivência com certeza vai ser extremamente pragmático. Ele vai tentar sobreviver da forma mais prática, simples, utilizando o maior número de ferramentas possíveis disponíveis na sua mão, próximo de você, na aeronave, o que for. Ele vai tentar sair dali, ou buscar resgate, ou se manter vivo utilizando tudo que tem disponível. Só que o cara do bushcraft, eu penso que fará a mesma coisa, porque independente dele praticar bushcraft, ele numa situação como essa não vai deixar de utilizar um belo facão que está ali no kit de sobrevivência para tentar fazer uma faca de pedra lascada que está na beira do rio, porque essa atividade é apenas para uma atividade de lazer dele. Porém, se nessa queda de aeronave, a aeronave era pequena, o dono do avião burlava umas regras, não tem ali nada de sobrevivência dentro da aeronave, somente pequenas peças, e os dois caíram, nessa situação, o cara da sobrevivência vai tentar improvisar o máximo possível com o que ele encontrar. Porém, eu julgo que o cara que pratica bushcraft seriamente, estuda seriamente, ele consegue se sobressair nessa atividade, porque ele consegue improvisar melhor aquilo que é necessário. Ele consegue fazer, como eu disse, uma faca de uma pedra. Se ele encontrar, é óbvio, de dar a sorte de encontrar a pedra correta, ele consegue fazer fogo apenas por fricção. O cara da sobrevivência pode até treinar, mas ninguém treina mais ali o fogo por bow drill ou por hand drill do que um cara que treina técnicas primitivas, como o cara do bushcraft. Numa situação dessas de sobrevivência extrema, um praticante de sobrevivência, na minha opinião, perderia para um cara que pratica bushcraft seriamente. Óbvio que eu estou falando de um cara que pratica bushcraft e que, independentemente disso, entenda de sobrevivência, né? Porque assim, quando a gente fala quem é melhor, o cara do karatê ou o cara do kickboxing? Depende, o cara que treinar mais provavelmente vai vencer essa luta. Não quer dizer exatamente que exista uma luta melhor que a outra, né? Óbvio, o jiu-jitsu comprovou ali naquela época que ele era a melhor arte naquela época e ninguém estava preparado para isso. Mas hoje em dia, se você for comparar lutas e lutas, aquele que treinou mais vai vencer o que treinou menos. E eu vejo muito mais o pessoal do bushcraft treinando técnicas de sobrevivência e técnicas participando de cursos de sobrevivência e tudo mais, por fazer parte, por ter a ver o assunto, do que eu vejo pessoas da sobrevivência se colocando disponível para participar de vivências de bushcraft, treinar um arco e broca, treinar coisas mais complexas, fogo primitivo, abrigo primitivo e tudo mais. Não estou dizendo, gente, que não exista caras feras da sobrevivência, que também são feras do bushcraft e vice-versa. Eu estou falando que a comunidade em geral criou um certo preconceito que o pessoal da sobrevivência não pode fazer bushcraft, porque bushcraft é coisa de bobo que fica ali mexendo com um pauzinho. Algumas, vocês sabem, algumas
acabou tendo essa treta aí entre os grupos e tudo mais. Eu sou um dos caras que vivo no meio dos dois ali. Eu gosto bastante de treinar sobrevivência, mas eu gosto muito de participar de atividades de bushcraft. Então, no final das contas, eu digo pra você, se os dois entendem um pouquinho de cada coisa, é a melhor forma. Sabe quem é o melhor entre o cara da sobrevivência e o cara do bushcraft? O cara que treina os dois, é óbvio. Mas aqui, para não fugir da treta, para não fugir aqui de dar a minha opinião de verdade, eu acho que o cara que treina bushcraft, em geral, está mais preparado. Ele é um cara mais preparado para sobreviver numa situação extrema, por estar mais familiarizado com improvisar e fazer coisas com pouco. Conseguir fazer coisas com pouco. Já as pessoas que treinam apenas sobrevivência, no geral, estão muito acostumadas com ter equipamentos, tá? Então, nesse caso, eu vou dar aí o ponto para o pessoal do bushcraft. É óbvio que existem diversas outras opções hipotéticas em que a gente poderia colocar esses dois e ver quem são os melhores. Mas eu quero saber a sua opinião. Nessa situação que eu coloquei aqui, numa situação extrema de sobrevivência, qual dos dois está mais preparado mentalmente, fisicamente, tecnicamente para sobreviver? Você acha que é o cara do bushcraft ou o cara da sobrevivência? Eu quero saber a sua opinião sincera, pode colocar nos comentários, claro, respeitando os outros coleguinhas aí, nada de desrespeito, você sabe que aqui no canal a gente não aceita esse tipo de coisa, a gente gosta de uma discussão saudável em que as pessoas coloquem os seus argumentos e a gente discuta este assunto, beleza? Aproveitando, pessoal, se você chegou até o final desse vídeo aqui e ainda não está inscrito no nosso canal, olha só, vou chegar para cá, porque aqui tem uma forma muito legal de você poder clicar e já se inscrever no nosso canal, ou aqui embaixo também. E aqui, ó, tem um vídeo muito bacana para você assistir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu te vejo nos próximos, sei lá, bushcraft ou sobrevivência. Tchau!